Isso daqui foi em 2019 e eu estava nesse dia. Vou te contar a história das estátuas. Eu lembro muito bem porque, como que eu lembro? Eu estava nesse dia. Eu e a Saki éramos melhores amigas desde muito criancinhas. Nós passávamos mais tempo juntas do que separadas e éramos como irmãs. Tínhamos a certeza de que sempre teríamos uma outra para contar. Eu mal conseguia imaginar a minha vida sem ela. Nós nos apoiávamos em todos os momentos. Todos mesmo. Eu acho que ouvi alguém vindo aí. Porém, como nem tudo é perfeito, com o passar do tempo, Saki demonstrava muito menos interesse por suas responsabilidades, querendo matar aula todos os dias. Eu tentava pôr limites quando era possível, mas no fundo eu sabia que aquele era só o começo dos problemas que Saki causaria. Comecei a ficar preocupada. Minha melhor amiga estava cada vez mais desatenta em relação aos estudos, e aquele era o nosso último ano. Daquele jeito, o futuro que imaginamos juntas não se concretizaria. Eu pensei que não podia piorar, até que em um certo dia ele chegou. O novo professor substituto era bonito, adorável e muito gentil e até jovem demais para ser um professor. Estava encantada. Assim como as outras professoras. Todas elas. E também algumas alunas. Saki era diferente. Ela estava disposta a tudo para conquistar ele. Era inevitável não ficar cada vez mais preocupada com aquela situação. Desde então, sempre que estávamos juntas, Saki só conseguia falar sobre um único assunto. A nossa amizade se tornou um diário de como ela ia conquistar o novo professor. Aquilo já estava ficando insuportável para mim. Porém, eu tive certeza de que ela estava passando dos limites quando começou a reprovar de propósito só para ficar no colégio até mais tarde com ele. Eu já não sabia mais o que fazer. Mas e aí, amiga? Você tá gostando de algum garoto? Eu perguntei, pensando que sua obsessão havia passado, já que Saki costumava perder o interesse facilmente pelas coisas, mas não foi o que aconteceu dessa vez. Ela estava enlouquecendo ao ponto de invadir o colégio no meio da noite. Para continuar colocando o seu plano em ação. Eu disse para ela 1 milhão de vezes que aquilo não daria certo, mas ela insistiu mesmo assim. Saki invadiu a sala dos professores para procurar saber mais informações sobre ele. Depois, voltou toda contente jogando na minha cara que seu plano estava dando certo. E tudo só piorou. Meu Deus, eu deveria ter impedido ela naquele momento mesmo que aquilo acabasse com a nossa amizade, mas eu sempre tive muito medo de perder a Saki. Na aula de hoje aprenderemos a arte das esculturas. Mais tarde,
naquele dia, ela me contou que estava pronta para declarar para ele o mais rápido possível. Aquilo já era um absurdo, mas ficou pior depois do que eu descobri no dia seguinte. A casa do professor ficava no caminho da minha para o colégio, mas isso não era novidade. A novidade era que ele tinha uma família que a Saki estava disposta a destruir sem nem saber que existia. Eu imediatamente corri para contar para ela, mas a sua reação foi totalmente diferente do que eu imaginei. Saki estava ficando cada vez mais egoísta e diferente da amiga que eu costumava ter. Sem me ouvir e sem pensar nas consequências, ela então foi até a mesa do professor na sala de aula e deixou uma carta pedindo para ele ir à noite até uma das salas que não são utilizadas e ficam sempre fechadas. Eu vi tudo aquilo sem poder interferir, mas ainda assim, sem abandonar Saki. Com a noite chegando, Saki foi esperar por ele naquela sala, e eu esperei na sala ao lado, onde dava para ouvir quase tudo. Mesmo estando brigadas, eu não a deixaria sozinha. Foi perto das 7 da noite que ele apareceu, acabando com meu alívio, pois eu cheguei a achar que não apareceria. Saki então se declarou e abriu o seu coração. Ele não entendeu nada. Ao ser rejeitada por ele que disse que nunca ia se interessar por uma aluna, Saki se desesperou. Saiu correndo fingindo estar pronta para pular do terraço do colégio. Ela já havia me dito que faria isso se ele não a quisesse, mas eu achei que estivesse brincando. A Saki sempre foi um pouco dramática. Ela estava conseguindo o que queria, ouvir ele implorando para ela descer, só faltava uma coisa. O plano de Saki saiu como ela queria. Porém, ela se empolgou e esqueceu que ainda estava na beira de uma queda de aproximadamente 15 metros de altura. E que podia tropeçar e cair. Mas eu ainda não estava lá no momento em que ela tropeçou, e por isso eu entendi tudo errado. O que você fez? Ele correu atrás de mim tentando se explicar, mas eu estava desesperada. E acabei dizendo algumas coisas. Você matou minha amiga. Vou contar a todos que você é um assassino e acabar com a sua carreira. Ele sabia que não tinha como provar. Que seria mais fácil se tornar um assassino de verdade e esconder isso do que lidar com as pessoas dizendo que ele era um assassino sem que realmente fosse. Aí ele me empurrou daquela escada enquanto eu corria. Mas a parte mais complicada era como ia esconder os dois corpos. Ele pensou durante muito tempo, passou a noite inteira pensando. E então teve uma ideia brilhante. Essa é a melhor obra que eu já vi. Tão realista. E quanto ao professor, que continua dando aula até os dias de hoje, ele conseguiu o que queria e nunca pagou pelo que fez. Inclusive, você já deve ter visto ele numa dessas salas de aula. Já eu e a Saki, hoje em dia estamos afastadas e juntas ao mesmo tempo, separadas por apenas uma parede, e vítimas de uma maldição a qual só nos permite ter vida às 7 da noite, o horário em que fomos mortas. Sempre que alguém aparece por aqui, tentamos contar o que aconteceu,
e eu entendo que é assustador ter duas estátuas que não falam correndo na sua direção para tentar se comunicar com você. Mas eu espero do fundo do meu coração que um dia todos saibam a nossa história.